Saudações. Durante esse último final de semana foi Corpus Christi e houve um fim de semana prolongado. Eu, eu cheguei a fazer um vídeo comentando sobre desenvolvimentos recentes relacionados a diversos canais aqui no YouTube. E eu não postei esse vídeo ainda, eu vou postar, mas antes de que eu tivesse a chance de postar, porque foi um final de semana corrido, aconteceram novas coisas, novos desenvolvimentos aí. Um deles foi que o Pílula Vermelha fez um vídeo dizendo que não quer mais fazer vídeo falando sobre esse assunto. É claro que ele não apagou o canal, pelo menos até o momento em que eu havia visto, né? E eu até faço o pedido para que ele não apague, porque ele tem vídeos muito bons para os quais eu posso direcionar, né? Inclusive com pesquisas e tudo mais. E também porque ele pode, assim como eu fiquei um tempão sem postar vídeos aqui no canal, durante um tempo, fiquei meses, né, sem postar nada, peguei vários vídeos relacionados a assuntos como ocultismo e teorias da conspiração, esse tipo de coisa, e eu tirei do público, né? Então, ou seja, tudo aquilo que eu achava que não estava, assuntos sobre os quais eu não devia abordar no canal, pelo menos em momentos, pelo menos não nesse momento, né? Então ele pode retomar o canal. E também teve o Jason, né? Eu tenho acompanhado essa rusga entre o Cigano Black Pill e, enfim, tem uma série de canais envolvidos aí, né? A Bombaster e tudo mais. Eu tenho acompanhado e aí teve o Jason, né? Jason Mictal, que saiu, deletou o canal. Quando você deleta o canal, aí realmente não, se você daqui é uma decisão que você toma e que você fala não vou mais voltar atrás, né? Então desejo boa sorte para ele no que quer que ele decida fazer, dar seguimento à vida dele, né? Eu não sou MGTOW, né? Então eu só acompanho de fora, e ele, pelo que eu entendi, teve um desencantamento com isso, né? E com os MGTOWs, e eu sempre falo aqui, comento aqui no canal que um dos problemas que eu tenho com essa questão de MGTOW é justamente isso, é você abordar aqui as mulheres não prestam, as mulheres não existe mulher unicórnio, mas aí eu já fiz esse questionamento mais de uma vez, mas por que você não tá, por que você confia nos homens, né? Então você não confia, você já entendi que você não confia nas mulheres, mas por que você está confiando nos homens? Eu sempre comento aqui no meu canal que as maiores decepções que eu tive na minha vida foram com homens e não com mulheres, né? Quer dizer, já tive problemas já fui traído, já fui o outro sem saber, então assim, mulher faz essas palhaçadas mesmo, elas fazem essas patifarias. Que me leva assim, eu já pensei, essa questão do que nem o Pílula Vermelha já pegou e falou assim, olha, eu esgotei o que eu tinha para falar, os bons conselhos que eu tinha para dar, pelo menos agora, nesse momento, é o que eu vejo que eu não tenho mais muita coisa para adicionar, então não vou fazer mais vídeos por um tempo aí no canal, quero me focar em outras coisas, e como eu já disse, eu já fiz isso aqui no meu canal, e então eu entendo perfeitamente, e eu entendo a vontade também, porque às vezes você faz um vídeo, você coloca todos os dados, o máximo de dados relevantes que você quer ali, e as pessoas entram ali no vídeo e elas só enxergam aquilo que elas querem enxergar e te acusam de fazer isso, né? E às vezes você vira e fala assim, tá, mas eu nem tenho mais como acrescentar para essas pessoas, porque se eu produzir conteúdo novo, aquelas pessoas não vai atingir mais, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu tenho que falar desse caso, que é aquele do infelicidade feminina,
Eu fiz um vídeo anos atrás, aí vários anos atrás. Aí eu fiz semanas aí atrás, algumas semanas, né? Não, nem sei se deu um mês, não sei. Eu fiz falando sobre, retomando essa questão da infelicidade feminina, comentando um comentário que foi muito educado, de uma guria lá. Mas às vezes aparecem umas gurias lá e com uma série de acusações que simplesmente não são verdadeiras. Então uma delas é que eu estou sendo seletivo nas pesquisas que eu estou escolhendo. O que eu garanto é que essa pessoa não parou para olhar a bibliografia que eu deixei, né, lá no meu blog. Então, naquele vídeo tá lá o link com a bibliografia. Aliás, eu fiz um vídeo virgindade em números, né? Foi o vídeo passado, um dos vídeos passados que eu fiz aí, semana passada com certeza, foi esse virgindade em números e eu não coloquei ainda. Eu vou escrever lá uma postagem no meu blog e vou colocar o link lá na descrição do comentário. Então é só aguardar um pouquinho. Mas também são todos dados públicos, é uma pesquisa fácil, não foi uma pesquisa tão extensa que eu tive que fazer como foi essa da infelicidade, sobre a infelicidade feminina. Aquele da infelicidade feminina tem muito material. E aí o que acontece? Tem um cara que você vai encontrar. Na verdade, eu coloquei lá na lista, eu coloquei 2 autores que contestam a tese de que mulheres casadas são mais felizes e de que mulheres com filhos vivem mais e são mais felizes e tudo mais e tralalá. São 2. Uma doutora Ellen muito séria, eu comentei sobre os argumentos dela no vídeo anterior, e o argumento dela é que na verdade ela fala, não, é que você tem que distinguir casadas e separadas, né? Então, ou seja, as pessoas que realmente vão viver mais e vão acumular mais recurso e estarão mais felizes, né? Dessas mulheres serão aquelas que se casam e permanecem casadas, né? Quando você coloca casados, separados e solteiros, aí você vai ver que aquelas pessoas que são solteiras e seguem solteiras são mais felizes do que aquelas que casaram e se separaram. Então, essa é uma ponderação que ela faz, né? Mas o grosso das pesquisas é muita pesquisa, pesquisa depois de pesquisa, apontando o quê? Mulheres casadas, homens e mulheres casados vivem mais, acumulam mais recursos até o final da vida e são mais felizes no decorrer dos anos. Aí tem os celibatários, tem aquelas pessoas que são castas. Essas pessoas vivem bastante. E eu comentei isso no meu vídeo anterior. Mas se você for olhar lá na bibliografia, esses dados já estão lá. Agora, tem um outro cara, que um cara que se chama Paul Nolan, certo? E ele está lá na minha bibliografia, né? E se a pessoa tivesse entrado no blog, ela encontraria lá, mas é um cara que fica assombrando, porque ele continua aparecendo na grande mídia e tudo mais, como de forma autoritativa, com uma pesquisa. Então, a pesquisa dele diz que o casamento é bom para os homens, mas não para as mulheres. É basicamente isso que ele diz. E aí ele diz que ele cita um estudo que comparou níveis de felicidade e tristeza em mulheres solteiras, casadas, divorciadas e viúvas. Os resultados indicaram que o nível de felicidade de mulheres casadas era maior apenas quando o parceiro estava presente no ambiente. Na pesquisa dele. É uma pesquisa que lá do grupo dele, e ele, né, falou, essa é a fonte, se você quer. Aí falam que eu escolho fonte. Não, eu peguei trocentos estudos, coloquei uma caralhada de bibliografia lá na bibliografia, coloquei um monte de matéria, um monte de pesquisa. Se você for atrás lá nas fontes de cada uma dessas matérias, você vai chegar a muita coisa, né? Aí continuando pro artigo do Estadão que eu peguei, que foi agora de maio, né? Dolan acredita que a pesquisa possa contribuir para modificar o estigma envolvendo mulheres que não se casaram. No entanto, considera que muitas mulheres solteiras, olha só,
podem se considerar infelizes porque filhos e casamento ainda são atribuídos como sinônimos de sucesso na vida. E aí, é que nem eu falo, o problema desse camarada aí é que ele pega, usa daquela desonestidade que já foi apontada por outros autores, que é aquele negócio de você pegar, colocar no mesmo balaio de gato lá, pessoas de diferentes faixas etárias, né? E colocar lá, mulheres solteiras são mais felizes do que mulheres casadas, mas você está comparando uma mulher de 20 anos com uma de 40? Você está colocando tudo no mesmo grupo? É assim que você está fazendo? Ou você está separando por faixa etária? Você está fazendo um estudo sério? Ou você só quer essa força midiática para vender seu livro? Né? Então, aí a pessoa vem me acusar de ser desonesta. Não, desonesta está sendo ela. Né? Ou seletiva está sendo ela. Né? Aí, se você quer entender mais sobre isso, eu fiz um vídeo semanas aí atrás comentando exatamente sobre isso. Exatamente de como, quando você leva em consideração fatores como faixa etária, certo? Ou seja, quando você faz tudo da forma como deve ser feita, o resultado é consistente. Pessoas casadas, homens e mulheres, vivem mais, são mais felizes e acumulam mais recursos, certo? Agora, é claro, se você casar e se separar, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, a pessoa que fica solteira e morre solteira sem filhos, ela vai ser mais feliz do que a pessoa que casou, se separou e ficou infeliz depois da separação. Isso não é tão difícil. Separação é custosa, deixa você mais pobre, deixa você mais... traz uma série de problemas para a família, se você tiver filhos. Então, traz problemas com os filhos, porque filhos de pais separados têm mais problemas, certo? Mas se você decidiu seguir por isso, então o meu conselho para você é: siga solteira e não tenha filhos, tá ok? Eu não me importo, não tô nem aí. Não, eu quero uma agenda. Eu não preciso da sua opinião, entendeu? Você, guria, que assistiu aquele vídeo e pegou e falou assim: não, você está sendo seletivo porque você... Eu não quero nada de vocês. Não quero nada. Aliás, a melhor coisa que eu acho que você pode fazer, se você realmente assistiu aquele vídeo e pegou e se deparou com uma pesquisa do Paul Nolan. E chegou, não, então ele tá certo porque aí a pesquisa... Meu, não tenha filhos, não se case, seja feliz e sai da piscina genética. É a melhor coisa que você faz da planeta, para todo mundo. Volta para a questão, aí teve... Não, eu tenho que me estender nesse assunto dessas gurias, porque aí tem uma outra lá que foi lá e falou assim: mas como que pode? Então você está dizendo que as mulheres são mais infelizes do que os homens, mas os homens cometem mais suicídio. Eu falei: peraí, olha como você não está prestando atenção no que foi dito e não está prestando atenção na bibliografia, nem da forma como eu apresentei os dados. A taxa de felicidade masculina, ela também tem se mantido estável, com um leve declínio, mas é leve. O ponto que eu apontei foi: as mulheres vêm da década de 70 com, assim, a grande maioria das mulheres se dizendo felizes e caindo. E essa relação de homens felizes e mulheres felizes, ela tem se invertido conforme a idade vai avançando. Ou seja, se você perguntasse na década de 70, as mulheres eram sempre mais felizes do que os homens, em qualquer faixa etária. Hoje em dia, se você perguntar para uma mulher de 20 anos, 30 anos, ela ainda, nessa faixa de 20 a 25 anos principalmente, a mulher ainda se diz mais feliz do que o homem. Nos 30 anos também, mas vai caindo. Ou seja, o número de mulheres vai caindo. Quando vai chegando nos 35, o número vai caindo, ou seja, a felicidade, o índice de felicidade da mulher vai caindo. Até um ponto em que passa, ou seja, o número de homens com uma certa idade que se diz feliz é maior do que o número de mulheres com a mesma idade que se diz feliz. É simples. É isso, e acabou. Aí a pessoa vem e fala assim, teve esse argumento também, mas então por que o homem se suicida mais? Primeiro que são dois dados que você tem que levar em consideração. Tentativas de suicídio, as mulheres tentam muito mais.
Aí tem até estudos do porquê, ou seja, do porquê isso acontece. A mulher quer chamar atenção, ela é mais incompetente na hora de se matar, né? Então tem uma série de questões, porque o modo de se matar é diferente. Por exemplo, o homem vai lá, ele no momento de desespero, ele pega, coloca uma corda no pescoço e se enforca. As mulheres, elas tendem a, assim, o número de mulheres que recorre a métodos que acabam não levando a, a morte, ao óbito, por exemplo, então aquela história de tomar um monte de comprimido e ligar para alguém para se despedir. Aí a pessoa vem e fala, não, pelo amor de Deus, vai lá. Ou então fazer aqueles cortezinhos de assim no pulso que não levam a óbito, e aí, de novo, aí entra em contato com alguém para se despedir, para deixar o último recado. Que não é coisa que homem não faz. Você pega, recentemente nós tivemos um caso aí. Agora, por que isso não é utilizado como metodologia para induzir o número, se um grupo está mais feliz do que outro? Porque, primeiro, que o número de pessoas que se suicida é infinitamente menor do que o número de pessoas que você consegue medir que se estão felizes ou infelizes. Aí fala assim, mas como que se faz esse tipo de medição? Primeiro, você tem psicólogos, você tem assim, instituições de psiquiatria e psicologia e neuro... Enfim, tem uma série de estudos antropológicos, estudos sociológicos, ou seja, você tem muita gente pesquisando, são muitos estudos feitos sobre isso, e abarca um número muito grande de gente e uma parcela muito grande da população. Agora, com as pessoas que suicidam, não é um número tão alto quando você coloca 220 milhões de pessoas. Por exemplo, no caso do Brasil. Você vê no número, por ano, são do quê? 12 mil pessoas, 13 mil pessoas. Você fala, nossa, quanta gente? Perto de 220 milhões de pessoas? Não é nada. Então, agora sim, os homens, em cada 5 suicídios, 4 são homens, certo? É mais ou menos isso. Aí o que acontece? O suicídio muitas vezes acontece num momento de desespero. Quer dizer o seguinte, o cara tá feliz, o cara tá muito bem. Recentemente nós tivemos o caso do MC Riaça, né? Então, o cara tá bem. Os caras falam, nossa, eu falei com ele ontem, ele tava bem, tava feliz e tudo mais. Num momento de desespero, o cara vai lá e se mata. Então, você não consegue medir. Você fala assim, pô, o cara tava infeliz, foi lá e se matou. Você pode falar assim, olha, no caso lá, ele se deparou com uma monstruosidade, com ele mesmo, com a besta que tinha dentro dele mesmo, foi lá e acabou se matando. O cara, sabe? Enfim, nem assim, você não consegue induzir isso como causa e não consegue tirar disso uma estatística de felicidade. Então, você vir no meu canal e me acusar disso é desonesto, certo? Então eu queria fazer essas ponderações com relação a essa questão de infelicidade feminina. Agora, não é o foco do meu canal, lidar com felicidade ou infelicidade feminina. Eu fiz aquele vídeo porque, primeiro, é bom que as mulheres saibam no que elas estão se metendo. Se você se deparou com essas pesquisas e pegou um pesquisador no meio de um mar de pesquisas, você pegou uma pesquisa, que é essa do Paul Nolan, você quer ficar com ela? Ou então, eu já cansei de falar, a doutora Ellen, as ponderações dela são muito mais precisas, muito mais corretas do que a do Paul Nolan. Mas o Paul Nolan, ele tem ele tá lá numa campanha já que, olha, peraí, não, ele assume assim, não, tem essas mulheres aqui que estão infelizes, elas estão infelizes, mas, assim... É porque a sociedade coloca muita pressão nelas. Porque a sociedade espera que elas tenham filhos. Entendeu? Então, nós temos que desfazer esse estigma. Ele está numa missão. Se você quiser comprar a missão dele, vai fundo, não tô nem aí. Tá? Mas o foco do meu canal nunca foi esse. Então, eu entendo quando aparece alguém... Quando, por exemplo, o Pílula Vermelha vira e fala assim, meu... deu isso daqui. O mesmo vale para essa questão de MGTOW. Eu vivo comentando aqui que aparece MGTOW, assim, os ditos sanguíneos, aí tem os infiltrados, aí você não tem como medir, né? E vem cá e desce a lenha em alguma, assim, sabe? Tipo, escravoceta e por aí vai, porque eu tenho uma noiva, porque eu defendo mulher. Então, assim, se apanha dos dois lados, né?
E aí vem essa questão do Jason e do cigano e desses. Aí, pelo que eu entendi, o Jason se sentiu traído pelo MGTOW tatuado, acho que foi alguma coisa assim. E se sentiu. E tem essa questão de cafajestes, assim, que é uma coisa que eu tenho falado já também com alguma frequência, que eu vejo esse defeito entre os MGTOWs. E eu vou retomar isso nesse vídeo que eu já deixei gravado, mas eu achei melhor ponderar isso nesse vídeo aqui, que é o seguinte, porque eu acho que eu acabei só lidando com o macro e não com com o caso pessoal em si. Que é justamente isso, de que unicamente o fato de você se focar. O que é o MGTOW? Então, começa por aí. O que é o MGTOW? A única coisa que você consegue estabelecer entre os níveis, a única ligação seria a Red Pill de que as mulheres não são confiáveis ou que as mulheres que você não deve se casar, né? Independente se as mulheres são confiáveis ou não, porque tem alguns que vão falar assim, pode até ser que exista algum unicórnio aí, no geral não vale a pena porque as leis estão contra e tudo mais. Então, a única coisa seria, você não deve se casar, você não deve ter filhos, né? E é só isso. Então, dentro desse mundo, dentro desse universo, tá faltando toda a base. Não tem nada ali na base. E eu vou retomar isso. Não é novidade o fato de que essas coisas não fazem sentido no Brasil, né? Antes de tenho falado muito isso. O MGTOW não faz sentido no Brasil. Mas não só eu falo disso, eu fui parar para olhar, para né, ler, estava lendo esses tempos atrás, e já teve gente fora do Brasil que já falava isso há 5, 10 anos atrás, entendeu? Que esse negócio não fazia sentido aqui, né? Então é uma coisa que veio para cá, foi importada meio que nas marras, se utilizando de dados e estatísticas de fora do país, e aí o que acabou acontecendo foi, é só isso, se é só isso, então eu tenho que falar que o meu tio, que o meu primo de segundo grau, de 20 anos atrás já era MGTOW, 30 anos atrás já era MGTOW, porque ele era um solteirão convicto. Ele achava que não devia se casar e não devia ter filhos. E ele fez exatamente isso, não se casou, não teve filhos, né? Chegou agora, tá chegando na velhice sem casar e sem ter filhos, né? Tá lá nos seus 60 e tantos anos sem casar e sem ter filhos. Então ele era MGTOW naquela época. Se é só isso, então é isso. Então, né? Então, esse foco excessivo, ou seja, esse único elo sendo mulheres, o fato de você se casar ou não se casar é muito pouca coisa. E o que está acontecendo, esse desencanto do cigano, né, e do Jason com esses caras que às vezes você vê e fala, porra, mas o cara era um cafajeste, né? Eu acho que moralmente, assim, é aquela história. Porque o que acontece? O que se passa na mente desse MGTOW que é mais cafajeste? É assim, ele chega e fala assim, olha, eu vou provar pra você que as mulheres não prestam. E como que eu provo isso? Eu comia mulher casada. Ou eu pegava aquela unicórnio, aquela que o cara acha que é unicórnio, eu tava pegando, né? E sem se dar conta, talvez, de que isso está demonstrando uma falha no caráter do homem, ou no caráter dele mesmo. Agora, esse cara, se a visão de mundo dele estivesse correta, todos os homens fossem como ele, né, comprovaria que todas as mulheres são como ele está dizendo. Só que o outro cara, que é aquele cara que é o MGTOW mais que se pega mais nessa questão moral e que é um MGTOW mais romântico, vamos dizer assim, romântico no sentido não de idealização da mulher, mas romântico no sentido dos pré-românticos, né? Ou seja, aquele MGTOW que é mais que enxerga a parte moral da coisa e que tem um problema com essa parte moral da mulher e que vira e fala, pô, mas é injusto,
né? A forma como as mulheres estão tratando os homens é injusta. Esse cara olha para o que esse cafajeste está fazendo e está falando, ele vem falando, não, mas espera aí, cara, você não está entendendo. Eu não sou como você. E aí isso já cria um problema ali, né? Um problema assim que acho que vai direto nessa questão de MGTOW, de você se declarar um MGTOW e das premissas do MGTOW. Porque se o cara já vira e fala assim, não, mas eu não sou como esse MGTOW cafajeste, então por que você está generalizando que as mulheres são como aquelas mulheres cafajeste, aquelas mulheres que são vadias, né? Então, ou conservadias, aí você tem que toda uma gama aí, né? Então, que volta para aquilo que eu sempre falo, que eu falo aqui no canal. Eu não sei porque, se você não confia em mulheres, eu não sei por que você confia em homens, né? Homem, assim, a traição de amigo, e aí eu não tô falando só dessa questão sexual. Traição de amigo num negócio que você abre com um amigo, numa série de coisas que pode, sabe, que o cara pode te ferrar, assim, te abandonar na hora que você vira e fala, pô, é aquela história do soldado, você tem um soldado que está do seu lado, né? Você conta com ele para sobrevivência, né? Se na hora H esse cara, né, ao invés de te cobrir, se arriscar para te cobrir, ele der no pé e te deixar sozinho, ué, é terrível, é terrível. E essa traição masculina acontece, tá? Então, assim, tem mais uma questão que eu quero abordar, que é o seguinte: infelicidade masculina. Eu sempre comento aqui que o maior risco que você corre como homem é você no momento de desespero, logo depois da separação, no divórcio, enfim, nesse período crítico de 5 anos, que geralmente decorre de uma grande decepção, você acaba fazendo uma besteira, né? E é nesse ponto que eu sempre tento bater, sempre tento falar assim, olha, se acalma, dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo, porque no decorrer da vida, assim, a situação do homem melhora, né? Então, ao contrário do que o que pelo menos existe uma literatura enorme que aponta para esse fato, para esse fator, de que a vida melhora para os homens, né? Eles vão ficando mais, vai se estabilizando, eles vão ficando mais, em alguns casos até mais felizes, dependendo de uma série de fatores que eu não cabe entrar aqui agora, mas não só o índice de felicidade, porque ele não é a única coisa importante na vida, mas de realização pessoal, de satisfação. Então são índices que melhoram, tendem a melhorar com o passar dos anos. E então eu sempre falo isso, né? E eu acho que a gente tem que manter um foco um pouco mais nisso, né? Então eu vou postar de novo esse vídeo que eu já gravei, né? Meu cachorro tá acelerado porque eu não dei ração para ele ainda. Então ele fica tentando chamar a minha atenção e fica latindo. Mas tudo bem. Mas também, segunda-feira, 7 horas da manhã, enfim. Mas seja como for, eu acho que nós temos que tentar. Eu vou postar esse vídeo que tem um conteúdo que é complementar a esse, eu vou dizer assim, ele tá bem próximo, bem similar até, mas eu acho que eu tinha que fazer essas ponderações. Eu espero que o Jason fique bem. O Cigano Black Pill, eu vi ele falando que, olha, se é pra ser assim, então eu não me considero mais MGTOW. Bem-vindo ao clube, eu não sou MGTOW, eu tenho uma noiva, né? E realmente eu vejo tanta incoerência nessa coisa de MGTOW lá fora, né? E eu acho que essas incoerências elas tendem a ficar mais acentuadas aqui no Brasil, porque a realidade do brasileiro simplesmente não é a mesma realidade deles lá, e esse negócio está vindo importado. E enfim, então, mas a gente tem que manter esse diálogo. Eu vou continuar com o conteúdo do canal justamente por causa disso, porque eu acho que
é importante, eu acho importante, tem coisas que eu ainda tenho que trazer, eu tenho que continuar destrinchando coisas como essa da infelicidade feminina, porque tem gente que parece que não se conforma, certo? Não se conforma, ou que é me acusar do que ela está fazendo, né? Ou seja, ela está selecionando a pesquisa que interessou para ela e ignorando qual que é a literatura de 50, 60, 70 anos aí, inclusive, que continua produzindo e trazendo resultados consistentes relacionados a isso. Mas você escolhe ali um ou outro ativista que faz uma pesquisa e resolve seguir aquilo, né? Então, eu acho, para mim é assim, é conteúdo que eu tenho que continuar trazendo, né? Eu realmente, eu tenho coisas que eu acho que são mais interessantes para trazer, e eu acho que a gente, principalmente nessa questão dos homens, de melhoramento dos homens, do que a gente deve fazer, de como melhorar a qualidade dos relacionamentos dos homens, entre os homens, porque no fim das contas é isso que eu acho, é isso que eu penso. A gente tem que melhorar os relacionamentos dos homens, né? Mulher, pra mim, se você decidiu se casar ou não, pra mim não muda nada, cara. O mesmo vale pras gurias. Você resolveu sair da piscina genética, resolveu ser mãe solteira. Mãe solteira, eu lamento pela sua criança, porque estatisticamente é problema, é só problema que vem problema pra criança. Mas se você decidiu, se você não se importa em estragar os seus genes dessa maneira, né, a sua prole, de deixar ela vulnerável sendo mãe solteira, então vai fundo, né? Cria seu filho sozinho aí, ou melhor ainda, segue o conselho do Paul Nolan, porque o Nolan, repara que ele não falou de pessoas, de mães solteiras, ele falou de solteiras e sem filhos, então siga solteira e sem filho, tá? Então eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e tudo mais. Se tem alguma coisa que você acha que eu devo abordar nos próximos vídeos, nesses próximos dias eu vou retomar essa questão, até mesmo porque já tem um vídeo gravado sobre isso e isso é importante. Eu decidi que eu não vou ficar lendo comentário, tá? Então eu vou tirar lá das notificações, eu vou escolher algum momento, tipo, um dia na semana, e eu vou ler naquele dia da semana. Eu não vou ler mais comentário, tá? Então, entenda. Por que eu vou fazer isso? Porque, às vezes, por mais que você se... Porque a gente é humano, certo? Então, às vezes, vem o cara aqui ou essas gurias aqui, e aí eu tento dar toda a atenção do mundo e responder um a um e tudo mais. Só que tem aquelas pessoas que conseguem estragar essa experiência, certo? E por mais que você saiba, você entre no vídeo, por exemplo, quando eu entro nesse vídeo de infelicidade feminina, eu viro, não, olha, o número de likes para dislikes tem muito mais like do que dislike, tem muita visualização, então, assim, beleza, não tenho que me preocupar, né? Não é algo que deveria, mas aquele comentário naquele momento, quando você lê aquilo e aí a pessoa, aí você parece que no grande contexto das coisas some, né? Agora isso é pior quando ainda não tem as visualizações e os likes, né? Então quando você ainda não tem muito mais like do que dislike, e você olha para o negócio, você fica se perguntando, será que eu falei alguma besteira? Será que... Então, esse tipo de coisa que acaba rolando no YouTube, às vezes é melhor você dar uma distanciada, né? E eu tenho ficado muito em contato aqui com os inscritos do canal, porque tem alguns inscritos que eu realmente gosto de interagir com eles. E eu acho que se você tá aqui no meu canal há um tempo, você sabe que você faz parte se você faz parte dele ou não, desses inscritos ou não. Então, eu vou estabelecer alguma coisa assim, ou vou comentar na primeira hora, vou olhar só na primeira hora, ou vou olhar só uma vez por semana. Eu acho que talvez uma combinação das duas, né? Então vou ou entrar uma hora depois que eu postei o vídeo e ver o que deu.
depois eu vou escolher um dia da semana e vou parar para olhar, esses vídeos aqui, ver o que tá lá e seguir em frente, porque senão eu fico doido e eu tenho que escrever, eu tenho que usar minha criatividade de outras maneiras e nada é um estresse que não vale a pena. Eu entendo o Pílula Vermelha, tipo, sair do canal, eu entendo o Jason abandonar o canal, porque no fim das contas a gente não ganha um centavo fazendo isso, né? Então não é, o pessoal fala de YouTube, não. Você tem que ter muito inscrito e ter um conteúdo muito específico hoje em dia no YouTube para você ganhar inscrito. Para você ganhar inscrito não, para você ganhar dinheiro, né? Porque não adianta nada você ter 500 mil inscritos e abordar várias vezes assuntos que não permitem monetização. Aí você fica dependendo de Patreon e aí, ou seja, é estresse, estresse. Então você vai ver que muita gente que tem muito inscrito está sempre estressada, está sempre com problemas de saúde, relacionados a estresse, relacionados a ficar nervoso, porque é um negócio que você está interagindo com gente, né? Então parei para analisar essas tretas que tem acontecido aí, né, nesse mundo migtal e tudo mais. Eu acho que vale a pena dar uma distanciada. Eu vou lá dar ração pro meu cachorro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. O outro vídeo sai também. Se não sair hoje, sai amanhã. Até a próxima.